Muito bem, gente. Vamos então à parte 2 desse cursinho sobre os particípios. Nós estamos na lição 16 do capítulo 16, certo? No capítulo 16 vai aparecer um outro particípio, não tem muito, mas a gente está fazendo um estudo específico sobre isso, tá? Que aí quando chegar na leitura que contém esse particípio, vocês já estarão sabendo. A parte 2, um jeito simples de aprender uma ideia complexa. Muito bem, vamos ver se a ideia é complexa mesmo. Kio li estas? O professor pergunta, Kio li estas? E ele diz, li estas lernanto, né? Ele é um aluno, ele é um aprendiz que aprende. Muito bem, Kio estas lernanto? A gente já viu que é um homo kiu lernas, não é isso? Um não, aprendiz é um homem que aprende. Lernanto é o homo kiu lernas, um aluno, um estudante é um homem que estuda. É assim que a gente fala. Excelente. Mas aí o professor diz assim, sed la homoi estas diversae. Esse é um mote que tem no TIR. Toda vez que eu digo isso, mas isso são diversas. Aí o pessoal, já vem assunto novo, já sabe que tem assunto novo. Por que são diversas? Porque uno homo lernas, la lia lernis. Tem um homem que está estudando, o outro já estudou, la lia lernis, certo? Então, olha só, lernanto é o homo que o lernas. E o homo que o lernis é um lernanto? Ĉu tiu homo estas lernanto, homo que o lernis? Se lernanto é o homo que o lernas, o homo que o lernis é o quê? É um lerninto, certo? Esperanto é uma língua regular e é lógica. Então, se lernas é lernanto, lernis é um lerninto. Lerninto. Lerninto é o homo que o lernis. Aí, vamos fazer uma verificação. Me faros controlo. Lerninto homo que o lernis. Muito bem. Scribanto homo que o scribas. E o homo que o scribis é o quê? É um scribinto, certo? Scribinto. Aí ele troca lá. O homo que o legis, que estas homo que o legis, leginto, leginto. E o homo que o mandis é um mandinto, mandinto. Mandinto, homo que o mandis, muito bem. E estas homo que o trinques é um trinquinto, assim como que o trincas, esses trincanto, trinques, trinquinto. E o homo que o amis, não homo que o amas, o que o amis é um aminto, certo? Então você vê como é regular, tá? Ficou um is, fica um i também lá na palavrinha, no particípio. Se eu vi comprenas la nova in vortoin, yes, ni bone comprenas. Do bone, mi faros controlo. Então, vou fazer a verificação. Me petas é por favor, né? Eu peço. Me petas, você pode dizer assim, oh, bon vole, por favor, de boa vontade mente, bon vole. Ou então, me petas. Bon volo dire, queiram dizer, tá vendo? Queiram dizer, por favor, digam. Kion faras la lerninto, certo? Kion faras la lerninto. Sed bon volo dire per aliai vortoi, mas quero dizer com outras palavras, ne diru la vorton lernis, certo? Assim como a gente fez isso lá no lernanto, para se dizer o que é que faz um lernanto sem usar a palavra lernas, você vai dizer o que é que faz um lerninto sem a palavra lernis. Aí ele diz assim, um lerninto rigardas la diplomon. Um lerninto é o que? O aprendiz que já aprendeu, né? É quem já lernis. Então, o que é que ele faz? Aí ele diz, olha o diploma. Outro diz, essas felicia, o lernito essas felicia, porque enquanto ele está aprendendo, ele não é feliz. Aí ele diz, forgesas tion kion lernis. Esquece aquilo que aprendeu. Isso, durante o time todo, a gente faria isso e cada um dá uma ideia diferente do que é que ele está entendendo a respeito, certo? E vocês vão ver, então, que existem algumas possibilidades dessa aqui, algumas coisas que a gente vê, que são só para fazer entender se o aluno realmente entendeu o que é um lerninto. O lerninto não está aprendendo, ele já aprendeu. Então,
a gente diz o que é que ele faz para saber se de fato você entendeu aquilo. Então vamos ver, o que é que faz um leginto? Que não faras lá leginto? Ele diz diomia, porque ele diz esquece tudo, o aprendiz ou o estudante, depois que aprende, esquece tudo, né? Ele fala diomia. Diro, que não faras lá leginto? La leginto, feriam la libram, certo? La leganto, legas. La leginto, já terminou de ler, então ele firmas la libram. Quem firma la libra é leginto. La leginto, metas gin, coloca o livro, em la shrankon, certo? No armário, coloca o livro no armário. Isso é o que faz um leginto, certo? Kion faras la manginto? O que é que faz o manginto? Mandinto é mandis, então ele acabou de comer. O que é que ele faz, o mandinto? La mandinto riposas. Muito bem, riposas. La mandinto esplidica. Se faridia esplidica. Torna-se mais gordo. La mandinto lavas lateleiro, certo? Lava os pratos. Isso é o que o mandinto faz, certo? Então, observem que quem lava lateleiro é o quê? Quem é? Que o estas la homo que o lavas lateleiro, hein? É um lavanto, certo? E o lavanto, esse é um mandinto, porque ele acabou de comer, certo? É igual aqui, por exemplo, ó. La mandinto riposas. Então, se ele riposas, ele é o quê? Ele é o quê? Um riposanto. Um riposanto, esse é um mandinto, certo? Ele acabou de comer e está repousando, ok? Que ano faras lá trinquinto? O que faz o trinquinto? A gente falou trincanto, veristas aquvan em la buchon. Muito bem. E o trinquinto? O trinquinto, aí eles fazem uma piada com o trinquinto que acabou de beber cachaça, né? O trinquinto. Aí ele diz, o trinquinto havas grande fantasia, tem uma grande imaginação. Aí o outro diz, em lia capo essas fabrico. Na sua cabeça é uma fábrica de ideia, um bocado de coisa, né? Lividas primultem objectum. Ele vê mais primultem, mais, muito mais objetos, ou seja, eles vêm dobrado, né? Do objectum. Isso, gente, os alunos dizem, a gente não usa palavras novas, desestimula o aluno a dizer palavras novas. Eles tentam reproduzir o que já sabe com as palavras que já sabe. É por isso que aparecem esses termos assim, que você diria assim, ver em duplicidade, por exemplo. Não olha em duplicidade, fala vê em duplicidade. Seria assim, ele vê muito mais objetos do que os que já existem lá, né? Mas, dizendo isso, a gente entende o que é que ele estava querendo dizer. Lateroíricas tircauli. Aí, ó. Diz assim, como é que diz tonto em português, em esperanto, professor? A ideia não é essa, sabe? Quando você está estudando, não é você saber como é que é tonto. Não, você diz assim, lateroíras tircauli. Pronto, você conseguiu explicar o que é que você está entendendo, com as palavras que você já sabe. Tá certo? Muito bem. Kion faras la aminto? O que faz la aminto? La amanto, amas. La aminto, amis. Aí, ó, tá vendo aqui uma separação? É um aminto, ele deixou de amar. Laminto, essas malfelicia, laminto. Esta sola, laminto, esta sola. Jetas la letteron kai foto em la forno. Joga as cartas e as fotos no fogão, no forno, certo? Alice, Gessignoroi, mi vidas que vi havas practicon, grandan practicon. Kai mi vidas que vi bone comprenas la nova in vorton. Eu vejo que vocês compreendem bem as novas palavras. Sed mi petas, forgesu nun vian nacian lingvon. Esqueçam agora a sua língua nacional, certo? Nessertio, sertio é procure, né? Lembra que a gente viu isso dos quil sertias, quil trovas, quem procura acha. Não procure em via língua, kion signifas esperantai vortoi, o que essas palavras significam. Ou seja, não fique querendo traduzir, principalmente isso. Por quê? Porque in via língua ne estas tiui vortoi. Na sua língua não existem essas palavras. Você tem de traduzir essas palavras com um circunlóquio, entendeu? Você diz assim, é uma pessoa que isso, ou alguém que isso.
porque não existe uma palavra só para todas essas palavras, sabe? En la tuta mondo, nur Esperanto havas tiujn vortojn. Porque, por exemplo, havas, o que havas é o quê? É um havanto. Havanto é o quê? É um possuidor, um cara que tem um possuidor, certo? Mas um ravinto é o cara que possuía. Então, como é que você vai dizer o ravinto em uma palavra? Existe em português um possuidor que não possui mais que possuiu? Você apenas diz isso em esperanto, ravanto e ravinto. Mas em português você vai dizer com um circunlóquio. Então, ele diz assim, entenda o que significa. Quando tiver assim, ravanto, você sabe que o cara está tendo agora. Ravinto, ele tinha, certo? Vi povas vidi que Esperanto estas riĉa lingvo. Vocês podem ver que Esperanto é uma língua rica. Então, pova, se vocês podem, vocês são um povanto. Povanto é o quê? Que está podendo, que pode, não é? Povinto é que pôde, que podia. Vide é ver. Vidanto é um cara que está vendo, um vidente. É um cara, um vidanto é o que vê. E o vidinto é o que viu. Como é que você diz isso que viu? Aquele que viu, um vidente que viu e não um vidente que está vendo, certo? De havas de Esperanto. Havas multajn tre praktikajn vortojn. Tem muitas palavras muito práticas. Kaj vi povas fari, fabrique ilin. E vocês podem fazer, fabricá-las. Fazê-las, fabricá-las, certo? É isso exatamente que acontece com o Esperanto. Fabrique é fabricar. Então, o cara que fabrica é o que? É um fabricanto. Os fabricantos são os que fabricam. E o fabriquinto é o cara que fabricou. Tem uma palavra em português que diz o fabricante, o fabricante que fabricou? Não tem. Então esqueçam, não fiquem tentando traduzir, entendam quando vocês lerem. Essa é a dica, certo? Que o professor está dando aqui na segunda aula. Terminamos assim o capítulo 16. Até a próxima.